Boa noite. Vamos começar então o nosso culto online. Espero que todas estejam bem, que tenham tido uma boa semana e hoje também um dia agradável. Eu estou aqui em Bruxelas e está um frio muito, muito forte. Estamos quase a congelar na rua, claro. Está muito frio, mas temos tido um bom tempo, graças a Deus, também por aqui. Agora eu queria que nós continuássemos a ver o nosso estudo acerca da disciplina da mulher, né? No sentido de o que é necessário que nós façamos, o que é necessário mudar em nós, o que é necessário para uma vida piedosa, né? É este o tema que nós estamos a falar. Nós fizemos a introdução da necessidade que temos de reconhecer o que é uma vida piedosa, né? A vida piedosa é no sentido de reverência a Deus, uma vida temente a Deus, uma vida em que nós reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, e a necessidade que como mulheres temos para que isso seja uma realidade, porque nós cada dia é necessário mais de Deus em nós. Na quinta-feira passada nós falámos acerca da necessidade de nunca esquecermos que o Evangelho é Jesus, é a morte de Jesus, é a ressurreição de Jesus, e que o Evangelho não está centrado em nós, mas está centrado no que Deus fez. Nós falámos disso a semana passada, né? Falámos acerca de que o amor de Deus foi em primeiro lugar, foi Deus quem deu o primeiro passo para nós, a nossa direção, e nós nunca podemos esquecer isso, que somos amadas, somos cuidadas, não por aquilo que fizemos, ou por o nosso passado, ou por aquilo que nós achamos que somos, nada, não é isso que está no centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Jesus, né? Nós falámos isso no último culto. Alguém me pediu para eu escrever no blog a mensagem, e é verdade que eu na quinta-feira falei sobre isso e não falei sobre o Evangelho, né? O que é o verdadeiro Evangelho, e não escrevi no blog. Peço desculpa, não tive mesmo tempo, não consegui escrever. Vou tentar para a semana escrever a mensagem no blog, está bem? Assim, para a pessoa que me pediu, vai estar no blog também para poderem ler. Em todo caso, os vídeos eles ficam sempre online, né? Eu penso que ficam online e vocês podem voltar a ver, mas eu vou escrever, sim, eu vou escrever. Eu tinha dito que todos os cultos eu escreveria, e é o que eu vou fazer. Eu vou escrever no blog depois, sempre que o tema que for falado. Esta semana eu vou falar sobre outra área da nossa vida que é necessária para uma vida piedosa. E agora já faz sentido eu falar sobre isto, visto que já vimos que não é o que nós fazemos que vai aumentar o amor de Deus por nós, ou aumentar a graça de Deus por nós. Não é por aí, nós já vimos isso a semana passada. Então, hoje nós já podemos falar deste assunto, que é a oração. Hoje e para a semana nós estaremos a falar sobre a oração. Eu gostaria então que, vou dar a paz do Senhor à Ruth. Paz do Senhor, Ruth, tudo bem? E à Lídia, paz do Senhor, também ao meu esposo. Paz do Senhor, amor. E então, paz do Senhor, Dina. Eu gostaria então que nós pudéssemos meditar juntas sobre o texto, vários textos. Hoje eu vou falar sobre vários textos porque, claro, né? A oração é um tema que poderia o ano inteiro falar sobre a oração. Mas então eu gostaria de ler convosco, para começar o tema, Efésios, capítulo 6, versículo 18. Efésios está no Novo Testamento. Efésios, capítulo 6,
versículo 18, diz assim, Efésios 6:18, diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Neste tema da oração, há muita coisa que se poderia falar, não é? E depois também, a oração, a vida da oração, é uma coisa muito pessoal, no sentido de que nós não podemos dizer umas às outras, não faz assim, ora não sei quantas vezes ao dia, faz de manhã, faz à tarde, faz à noite, não, eu faço assim, tu faz assim que resulta. Não tem nada a ver com isto, não é? Porque há 3 motivos pelos quais nós oramos. 3 motivos. E o primeiro motivo pelo qual nós devemos orar, e porque nós oramos, e porque quem conhece a Deus tem desejo de orar, o primeiro motivo é simplesmente porque quando nós oramos, nós estamos a alimentar o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, este primeiro motivo que oramos não tem a ver com as nossas... não tem a ver com... como que se diz, um pagamento, né? Oração não é um pagamento. Quanto mais eu orar, mais Deus me responde. Não tem nada a ver com isso. Até porque a oração, ela leva-nos a manter, a conhecer, a manter o relacionamento com Deus, né? Às vezes eu costumo falar de oração falando, dizendo, em vez de usar a palavra oração, usando o termo de conversa. Orar é conversar com Deus. Orar é conversar. E eu, para conversar com Deus, não preciso de estar num espaço especial, não preciso de estar vestida de uma maneira especial, não preciso as circunstâncias físicas não têm nada a ver com a minha oração, com a minha conversa com Deus. Eu posso conversar com Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, através das palavras ou até só na minha mente, eu posso falar com Deus. A oração, ela é isso, é manter um relacionamento. Nós não conseguimos, vocês sabem, por exemplo, um dos grandes problemas de relacionamentos entre as pessoas, entre os casais, entre pais e filhos, os maiores problemas que existem têm a ver com a falta de comunicação. E isso, porquê? Porque quando a pessoa se deixa de comunicar, eu estava até a ver uma reportagem, não sei até que ponto ela é verídica na sua totalidade, mas pronto, alguma coisa do que eu vou dizer estava naquela reportagem. Estava uma reportagem que num país, parece-me, eu acho que era na China, sim, na China, numa grande metrópole da China, estava nós tínhamos as pessoas, elas tinham salas onde elas pagavam para entrar, para poder que alguém as ouça. Só para estar ali com alguém físico. Mesmo que elas não conhecem aquelas pessoas, eles só pagam e sentam-se lá só para conversar com a pessoa. Porquê? Porque, na verdade, isto é lógico, nós fomos feitos para nos relacionarmos, Deus criou-nos para nos relacionarmos, Deus criou-nos para termos contacto físico, Deus criou, o ser humano, ele não consegue viver isolado. É contra a nossa natureza, porque Deus criou-nos para isto, para termos relacionamentos, para estarmos com os outros, para conversar, para falar, para podermos criar laços. E o que é que acontece? Com Deus é assim também. Deus criou-nos não somente para termos relacionamentos uns com os outros, mas para termos relacionamento com Ele. Quando Adão e Eva foram criados, eles estavam no jardim do Éden e Deus, Ele tinha intimidade com eles. Sabem, eles tratavam Deus por tu. É a mesma coisa que dizer, pronto, Deus estava ali, eles falavam com Deus, não havia nada que os impedia e falavam com Deus, não é? Quando Adão e Eva pecaram, houve esse corte no relacionamento. A primeira coisa que aconteceu, né, foi exatamente
que a intimidade que havia entre Deus e Adão e Eva, aquela intimidade de falar sem medo, falar sem preconceito, falar sem... falar... ter uma conversa, ter intimidade, ter um relacionamento, foi a primeira coisa que foi quebrada, né? E o que é que acontece? Quando nós aceitamos Jesus, quando Deus entra na nossa vida, essa é a primeira área que Deus quer restaurar. É o relacionamento que nós temos com Deus. Porque Deus criou-nos para relacionarmos com Ele. E quando isso não acontece, nós definhamos. Quando a criatura deixa de ter relacionamento com o seu Criador, ela definha. Ela começa a morrer por dentro. Porque o alvo para o qual ela foi criada não está a ser cumprido. E então, quando nós entrando nesta nova vida cristã, quando Deus nos salvou para uma nova vida cristã, a primeira área que o Senhor quer restaurar na nossa vida é o relacionamento com Ele. E como é que nós alimentamos esse relacionamento? Várias coisas várias coisas mudam para que tenhamos relacionamento com Deus. Mas uma das coisas necessárias é a oração. E a oração é isso, é conversar com Deus. Nós lemos o texto de Efésios e diz que com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E alguém já me perguntou como é que se ora todo o tempo. No Espírito, né? Como é que se faz isso? Como é que nós conseguimos orar em todo o tempo no Espírito? Mas eu acho que quem é mulher sabe como é que se ora todo o tempo no Espírito. Porque nós temos esta característica de conseguimos estar a fazer uma coisa e a pensar noutra. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o todo o tempo não tem a ver com retirar muito tempo do nosso dia, não para estar ali num quarto fechado a orar, a meditar. Não. Isso é necessário, claro, mas aqui a questão tem a ver com o relacionamento íntimo. Se, quando eu estou a fazer uma tarefa qualquer, o facto de eu vir à minha mente uma palavra de adoração a Deus, ou alguma coisa que eu diga, olha Senhor, tu és tão bom, obrigada por isto. Ou na minha mente só eu penso em alguém e, Deus, abençoa aquela pessoa. Eu estou a orar a Deus, eu estou a ter intimidade com Deus. Eu estou a ter este relacionamento com Deus. E às vezes dá uma sensação que nós ficamos com aquele peso. Não sei se nós ficamos, mas o que acontece? Ficamos 4, 5 dias sem tirar 2 horas para orar por dia. Então aí pronto. Parece que já somos muito mais pessoas. Aí começa alguém, parece que já ouvimos uma voz dizer, pois tu não oras, olha aí, tu nem oras, não oras. Não é? E eu estava a dizer a alguém isto, uma coisa que nós temos aprendido, é que Deus nunca acusa ninguém. Nosso Deus não é acusador. E Deus também, Ele entende melhor do que nós. O que é que isto quer dizer? Não quer dizer que não devemos orar, tirar esse tempo só para orar. Não, é lógico que nós devemos tê-lo. Nós devemos tê-lo, porque é um tempo em que nós retiramos do nosso dia, única e exclusivamente para falar com Deus. Mas orar não é só isso. Quando nós estamos com o nosso pensamento ligado a Deus, todas as coisas que nós fazemos diariamente e naqueles momentos em que nós estamos a fazer alguma coisa em silêncio e damos uma palavra a Deus, dizemos, Deus, olha Senhor, estou com dificuldade nisto, abençoa. Às vezes não temos tempo para ficar ali muito tempo, não tiramos aquele tempo, né, naquele dia, mas não quer dizer que nós perdemos a comunhão com Deus. Porquê? Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a questão aqui tem a ver com que o nosso relacionamento com Deus é uma coisa tão importante, tão séria, que não se perde assim. Vocês sabem, a nossa intimidade com Deus, ela não é uma coisa tão frágil assim, que nós de um dia para o outro perdemos. Não, isso não existe. Deus, Ele está dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo agora está, amanhã já não está. Agora está, amanhã já não está.
Isso não existe. O que existe é que o Espírito Santo entrou dentro de nós, está dentro de nós, Deus habita dentro de nós e Ele vai ensinar-nos e guiar-nos a ter intimidade com Ele. E uma das coisas que o Espírito Santo nos vai levar a fazer é falar com Deus. O Espírito Santo vai tocar a nossa vida para falarmos com Deus. De várias maneiras, de várias formas, em vários momentos. Quando nós nos apercebemos, nós realmente entendemos esta expressão de estar todo o tempo. Porque eu estou todo o tempo com Deus. Que Deus não sai de dentro de mim, nem partes do dia. Ele está dentro de mim. Então, em todo o tempo, em todo o lugar, eu posso falar com Deus. E porque é que é tão importante? Então, a primeira coisa, porque é que é importante orar? É por isto mesmo. Porque quando nós conversamos com Deus, nós afunilamos a nossa intimidade com Deus. Como entre nós. Se eu tenho, quanto mais eu tenho diálogos eu utilizo comunicação com alguém, mais eu vou estreitar meu relacionamento com ela. E com Deus é a mesma coisa. Porque quando eu oro, eu estou realmente a entender, é um momento em que eu entendo que o Deus todo soberano está a ouvir-me. E se Ele me está a ouvir, se Ele está atento ao que eu estou a falar, então Ele está perto de mim. E se está perto, eu estou entregando toda a minha confiança na vida dele, nas mãos dele, toda a minha vida nas mãos dele. Orar, conversar com Deus, é saber que eu estou a falar não para um vazio, não para alguma coisa distante, não para um objeto, não para nada. Eu estou a falar com o Deus Todo-Poderoso e que antes... Olha, quando eu ainda nem dizia A, E, I, O, U, já Deus me conhecia. Portanto, Ele não está tão interessado em que tipo de palavras é que eu uso ou como é que eu falo, mas principalmente qual é a minha predisposição na presença dEle e como é que eu me disponho a pensar nele, a falar com ele, a desabafar com ele. Então, oração, ela é principalmente para isto, para estreitar a nossa intimidade com Deus. Quando eu converso com Deus, eu conheço mais. Quando eu converso com Deus, eu reconheço que Ele me pode ajudar, que Ele me pode ouvir, que Ele está comigo. Não é? Quando eu converso com Deus, eu percebo a realidade, o quão palpável é Deus. Neste sentido de o quão real Ele é. Porque eu estou a falar com Ele. A oração, ela serve para isso, para dar-nos intimidade com Deus. A segunda coisa, pela qual eu devo orar, é por causa de mim. Às vezes nós pensamos que estamos a fazer um favor a Deus quase a orar. É como se fosse... Não, é como se... Ninguém diz isto, mas é como se fosse Deus precisa que eu ore. Porque senão Ele não vai fazer nada. Deus precisa que eu ore muito dos meus filhos, que é para Ele abençoar a vida dos meus filhos. E isto não é verdade. Eu oro por minha causa. Vocês sabiam? Nós oramos porque eu preciso falar com Deus. É um alimento para a minha alma. Deus, Ele tem todo o interesse em estar perto de mim, em conversar comigo, em falar comigo. Né? A gente já vai ver o que é isto de falar comigo. Mas o que eu quero dizer é que neste relacionamento com Deus, quando eu converso com Deus, eu sou a pessoa que está na posição de dependência. Eu necessito falar com Ele. Porque quando eu oro, o que é que acontece? Quando eu oro, eu não mudo a vontade de Deus. Mas a minha vontade, ela é moldada à vontade de Deus. Quando eu oro, eu estou a conformar a minha vontade à vontade de Deus. E nunca a obrigar Deus a fazer alguma coisa. A oração não obriga Deus a agir. Pelo contrário, a oração leva-me a entender o agir de Deus. A oração leva-me a compreender como é que Deus age. Porque às vezes nós entramos na oração de uma maneira, com o coração de uma maneira, mas depois, quando estamos a falar com Deus, e às vezes até ficamos só em silêncio, às vezes só ficamos um tempo na presença de Deus, e quando nós nos apercebemos,
alguma coisa começa a mudar dentro de nós, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. A oração, ela serve especialmente também, a segunda razão que eu queria falar hoje, é que a oração, ela serve para conformar a minha vontade à vontade de Deus. Por isso, cuidado quando nós achamos que se eu orar muito, Deus vai agir. Porque eu devo orar, olha, sabem, se eu oro muito, deve ser reflexo da minha necessidade de estar perto de Deus. O meu esposo estava a dizer no domingo, lá na igreja, como algumas irmãs que estão a ouvir sabem, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que quanto mais nós temos que fazer, mais devemos orar. Mais ocupados estamos, mais devemos orar, não é? Alguém disse, eu estou ocupado demais para deixar de orar. Porquê? Porque quando eu oro, eu estou a reconhecer a minha dependência de Deus, e isto é muito importante. Quando tu fores à presença de Deus, quando tu pensas em Deus, quando tu falas com Deus, lembra-te, tu estás a estreitar a intimidade com Deus para que tu possas conhecê-lo melhor. E ao conhecê-lo melhor, tu vais conformar a tua vontade à vontade dele, porque vais perceber que a vontade dele é a melhor, que a vontade dele é que é perfeita, que a vontade dele é que é agradável. E isto só com intimidade. Às vezes nós achamos que conseguimos, vocês sabem, é complicado porque nós achamos que nós queremos ter, por exemplo, nós queremos ter bons casamentos, não é? Mas não queremos passar pelo trabalhar de ouvirmos o outro, não é? Ouvirmos os nossos esposos, os esposos ouvirem as esposas, aceitarmos o que o outro está a dizer. Nós queremos ter um bom ambiente familiar, por exemplo, mas nós não queremos abdicar de quem somos, das nossas maneiras de agir, da nossa maneira de pensar. É como se quando eu sou casada, não é? Mas é a mesma coisa que eu, durante o meu casamento, diga não, isto não mudo, eu vou ficar assim para sempre. Porque em qualquer área da nossa vida, quando nós temos um relacionamento com alguém, os relacionamentos moldam-nos, os relacionamentos trabalham na nossa vida. Os relacionamentos, eles têm que mudar alguma coisa nas pessoas para que elas consigam. E o que é que isto acontece? O que é que acontece no relacionamento com Deus? Deus, ele é perfeito. Se Deus é perfeito, então eu tenho que me moldar. Eu tenho que deixar Deus. Só que apesar da perfeição dele, Deus não é um Deus tão distante que diga assim, não, tu és imperfeita, eu não quero contato contigo, né? Porque eu sou tão perfeito. Não, Deus não tem nada a ver. Pelo contrário, Deus é perfeito, é santo, mas Ele quer ter um relacionamento connosco. E a maneira que Ele achou, né? A maneira que Deus tem de se relacionar connosco é através disto. Através de colocando o seu Espírito dentro de nós, e esse Espírito leva-nos a falar com Ele da maneira certa, a ter intimidade com Ele, desperta-nos para colocarmos até coisas mínimas da nossa vida diante de Deus. Em todo o tempo nós refletimos sobre as coisas de Deus, né? Até às vezes apreciar a natureza nos leva a pensar no quão grande Deus é. Às vezes assistimos a alguma coisa e dizemos, olha, interessante, isto tem a ver, olha Deus, tal. É engraçado. E isto é intimidade. Isto é intimidade. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu percebo que, na verdade, eu tenho que deixar Deus moldar-me para eu poder ter esta intimidade com Ele. A terceira coisa pela qual nós oramos, a terceira razão, né, pela qual nós devemos orar, eu gostaria de ler convosco um texto que se encontra em Filipenses, capítulo 4, que diz assim, eu vou ler a partir só do versículo 6, está bem? Diz assim, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma.
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o autor da carta aos Filipenses, ele faz aqui uma coisa muito engraçada. É como se ele metesse numa balança duas coisas. A ansiedade e a oração. Ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. É como se... há um outro texto da Bíblia que diz que nós devemos confiar no Senhor, né? Todas as nossas ansiedades, todos os nossos temores, todos os nossos medos. Mas aqui é muito interessante que é como se o apóstolo Paulo estivesse a dizer assim a nós, olha, vocês não podem andar ansiosas, não andem tão ansiosas, tão preocupadas, não andem tão com o coração tanto nas mãos por isto, por aquilo. E depois nós perguntássemos, mas como é que eu não ando? Com tanta coisa, como é que eu não ando? Como é que eu não tenho sempre esta ansiedade? Como é que isso não acontece? E Paulo está a dizer, mas antes... Então, o terceiro motivo que nós devemos orar é que a oração, ela traz bonança ao nosso coração. A oração, ela retira a ansiedade. A oração, ela acalma o nosso coração e dá paz. Diz Paulo que é uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que ninguém entende. Às vezes nem nós entendemos como é que estamos a passar por tantas dificuldades, às vezes nem é dificuldade, mas circunstâncias estressantes, por exemplo, e conseguimos manter a paz. E Paulo está a dizer, um outro benefício da oração é que a oração, ela retira a ansiedade. Ela faz, vocês sabem, quando nós oramos, é como se nós estivéssemos a retirar dentro de nós esses pesos, essas angústias, essas ansiedades, e as estivéssemos a depositar nas mãos de Deus. Estamos como que a entregar nas mãos de Deus essa ansiedade e a deixar ao cuidado do Senhor. Então, a oração, por algum motivo Paulo ele faz esta comparação. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, vou usar as mesmas palavras dele, mas antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que Paulo está a dizer é, quando vocês falam e pedem a Deus, quando vocês vão à presença de Deus e falam com Ele, quando vocês abrem a boca para Deus e dizem, vá lá Deus, passa isto. Estou assim. Preocupa-me esta situação, preocupa-me isto, preocupa-me aquilo. Não sei como lidar com isto, com aquilo. Então, nós estamos a depositar, a abrir mão dessa ansiedade para que Deus, Ele, nos dê a sua paz. Uma paz que excede o entendimento humano. É a paz de Deus. Porque a paz de Deus, ela não é uma paz de circunstâncias, não é? Às vezes nós achamos que a paz tem que ser... paz é estar tudo bem. Paz é eu conseguir aquilo. Paz, não, isso não é paz. É outra paz, isso. Isso é paz humana, né? É uma paz que a humanidade procura, né? Mas a paz de Deus é uma paz interior. Vocês sabem, é aquela paz de que é a pessoa que está à beira da morte e nós vamos visitá-la e estamos tão tristes porque a pessoa está a morrer, não é? E chegamos lá e a pessoa consegue consolar o nosso coração. Nós tivemos uma experiência assim, uma pelo menos foi bastante forte, em que nós fomos visitar uma pessoa que estava no hospital e nós estávamos a orar por ela, estávamos a pedir a Deus que aliviasse o sofrimento. A pessoa estava em bastante sofrimento e já não era uma qualidade de vida, era uma pessoa já idosa.
E quando nós acabámos de orar, a pessoa disse assim, olha, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, eu estou em paz. Então, eu estou em paz. Olha, isso foi uma outra situação, alguém nos disse assim, vou voltar para casa. E nós dissemos, não, você não vai voltar para casa, não vai sair do hospital. E eu até estava com uma outra pessoa e a senhora estava doente no hospital e disse assim, não, eu não vou voltar para a minha casa aqui na terra, vou voltar para a minha casa no céu. Então estão a ver, é uma coisa inexplicável, é esta paz inexplicável, só Deus nos pode dar. E esta paz, Paulo está a dizer-nos que ela vem quando nós pegamos em todas estas nossas ansiedades, todos estes medos, todos estes temores e os depositamos nas mãos de Deus. E o Senhor, Ele traz paz. Ele alivia a carga. Ele nos faz caminhar, mesmo quando estamos em terreno tão dificultoso, mesmo quando nós estamos a caminhar em caminhos tão complicados à nossa vida, mas nós depositamos nas mãos de Deus. Então, estes são os 3 motivos pelo qual nós vamos orar, que eu queria partilhar hoje convosco. Eu gostava de ler convosco mais um texto antes de terminarmos, né? Eu gostaria de ler convosco eu estou aqui a tentar abrir. Então, vamos abrir em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Eu hoje não vou falar sobre isto, não vou falar sobre este texto, vou lê-lo, não é? Porque fala acerca de uma oração, né? A oração em que Jesus, chamada oração do Pai Nosso, não é? Para muitas pessoas, e a oração que Jesus fez, e quando ele estava a dizer aos discípulos, então quando vocês orem assim. Eu gostaria de ler convosco, apesar de que esta oração, ela é como que o que Jesus estava a dizer era que o mesmo conteúdo que esta oração tem, as áreas que esta oração abrange, vocês também devem abranger nas vossas orações. E não a dizer que nós deveríamos repetir esta oração. Porque isto não é intimidade. Isso é manipulação. E Deus não nos manipula. Deus não nos dá uma oração para decorar, para nós. Isso não tem a ver com... Isso não é intimidade. Isso não é intimidade. Intimidade com Deus, através da oração, é isto. É em qualquer hora, em qualquer lugar, eu posso falar com Deus. E à minha maneira, da maneira que eu consigo, da maneira que eu sei. Às vezes o meu estado de espírito influencia a minha oração. Às vezes eu estou mais triste, então a nossa oração ela é um pouco mais chorona, né? A gente chora mais um bocado. Às vezes estamos muito felizes, então a nossa oração ela é mesmo com de graças mesmo. Então, oh Senhor, obrigada. Parece que a palavra obrigada é mais fácil, né, de sair da nossa boca. Mas, claro, o nosso estado de espírito ele influencia a oração, mas a oração ela é uma necessidade. A oração ela é uma necessidade à nossa vida. Deixem de fazer tudo, mas não deixem de orar. A oração ela é uma necessidade. E vocês sabem, é como se fosse um presente que Deus nos deu, nós podermos falar com Ele. É um presente de Deus, nós podemos conversar com Ele. É um presente de Deus, nós não termos que passar por rituais. É um presente de Deus eu não ter que pedir ao fulano para pedir à outra, para pedir à outra. Não,
É um presente de Deus eu poder fechar os meus olhos em qualquer lugar e falar com Deus. E até na minha mente eu poder fazer uma oração a Deus, saber que Deus Ele me está a ouvir. E a nossa vida, olha, a vida piedosa, a qual nós estamos dia após dia a querer ter, né? Esta vida temente a Deus, queremos que este ano 2017 seja um ano de mudança na nossa vida, vai passar pela maneira que tu vês o teu relacionamento com Deus. O teu relacionamento com Deus é o quê? É distante? É horas só quando vais ao domingo à igreja? Não sei, o teu relacionamento com Deus passa por quê? Passa por que caminhos? Um caminho de distância, um caminho de medo, um caminho de... E por isso a oração, ela, como eu estava a dizer, ela estreita a nossa intimidade com Deus e ela leva-nos a perceber, a realizar a presença de Deus na nossa vida. Ela leva-nos a realizar que Deus está mesmo connosco e que nos está a ouvir. É através da oração que nós entendemos isto. É sobrenatural. Então não percam isto. Não percam. E às vezes, eu sei que às vezes nós, muitas de nós, estamos como que, vamos à presença de Deus e sentimos-nos quase indignas. Não é? Eu sei, assim, eu entendo isso. No sentido que já fiz tanta coisa errada que agora já nem Deus me ouve. Não é? Como se eu sinto-me indigna. E vocês repararem, a primeira coisa que começa a perder-se é esta facilidade de falar com Deus. Quando nós estamos em erro ou quando estamos com a cabeça cheia de coisas que não prestam, ou a fazer o nosso coração, quando ele está cheio de coisas que não prestam, a primeira coisa que começa a falhar na nossa vida é este relacionamento com Deus. Quando nós começamos a deixar que coisas más entrem no nosso coração, sentimentos errados, atitudes erradas entram na nossa vida, a pouco e pouco, né? Com pantufas. Começam a entrar, e aquilo que começa a perder-se é o relacionamento com Deus logo na oração. Eu deixo de ter vontade de falar com Deus, eu perco o interesse de falar das coisas de Deus, eu perco o interesse em... parece que já me custa, né? Depois começam a ouvir coisas à minha cabeça, como se fosse, mas agora não tenho tempo para orar, agora não tenho tempo... Como se fosse alguma coisa muito difícil, alguma coisa que... Não, agora, como é que eu agora oro? Não, agora não tenho tempo. Não, eu quero orar, eu vou orar, vou tirar um dia para orar. Mas começa a tornar-se difícil para nós conversarmos com Deus. Sendo que aquilo que alimenta a nossa vida passa por isto. Quando nós conversamos com Deus. E quanto mais eu converso com Deus, quanto mais eu tenho esta facilidade, se eu posso usar esta expressão, em falar com Deus em qualquer lugar, de manhã cedo, antes de me deitar, estar a ler alguma coisa e agradecer a Deus pelo que estou a ler, estar perto dos meus filhos, ver os meus filhos a evoluírem em alguma coisa e eu dizer, Senhor, tão bom, obrigada por isto, obrigada por aquilo. Estar perto de... Quando eu tenho esta habilidade, esta sensibilidade e eu consigo facilmente falar com Deus, então aí eu percebo o quão necessário e o quão simples é aquilo que Deus tem para mim, para o meu relacionamento com Ele. É simples. Mas quando nós começamos a deixar entrar dúvida, estas ansiedades, começam a tomar conta da nossa vida, então parece que é difícil. Parece que isso aí já é preciso uma grande coisa. Não, então aí eu tenho que ser já outra pessoa. Eu tenho que ser mudada primeiro para conseguir falar com Deus. Tenho que tirar muita coisa ainda da minha vida para ter intimidade com Deus. Sendo que é o oposto. Vocês sabiam? É o oposto. Quanto mais eu vou falando com Deus, mais eu vou vendo Deus agir em mim e mais fácil vai ser. Mas pronto, é exatamente o oposto daquilo que... Por isso, cuidado, analisem.
Se está a ser difícil, se está a ser complicado para ti orar, tirar um tempo, ou até se tu passas o dia todo sem pensar nisso, se tu consegues ligeiramente fazer coisas erradas e nada te pesa, não há uma coisinha no teu coração que diga assim, olha, cuidado. Então, para e recomeça. Estreita a tua intimidade com Deus. Volta ao primeiro tempo. Volta, dá um passo atrás e diz, não, eu quero ter intimidade contigo, Deus. Eu estou errada, preciso que tu me ajudes, eu preciso mesmo de ti. Perdoa-me, ajuda-me, vai-me libertando, dá-me outra vez sensibilidade para ti. Eu quero ouvir a tua voz, quero estar perto de ti. Então, nós oramos para estreitar a intimidade com Deus. Nós oramos porque nós precisamos, dependemos de Deus. E queremos que a nossa vontade seja conformada, ande na vontade de Deus. Não oramos para mudar a vontade de Deus, mas oramos para que nós possamos perceber, aceitar, compreender a vontade de Deus, porque ela é a vontade melhor, é o melhor para mim. E terceiro, porque a oração, ela nos alivia as nossas ansiedades. A oração, ela nos dá paz. Eu gostaria então de ler esta oração que Jesus fez, que Jesus ensinou. E diz assim, Mateus 6, 9, diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Vocês sabem, eu disse no próximo culto, quinta-feira, eu vou falar sobre isto. Como orar. Não sei se eu posso dizer isto, né? Porque eu comecei este culto a dizer que o nosso relacionamento com Deus é íntimo e é pessoal. Então, ninguém pode dizer, não, para orar tens que orar assim, assim, tem que ter isto, tem que ter aquilo. Mas eu gostaria de partilhar convosco o que é que contém nesta oração que Jesus ensinou e o que é que a Bíblia fala acerca da oração. O que é que deve estar... o que é que a oração ela realmente contém, né? Quando nós falamos com Deus, que Deus ensinou que deveria ter. Pronto, é assim. Agora é assim, esta oração, só para... Eu gostaria de terminar com esta oração, pela simples razão que se a oração não fosse indispensável à nossa vida, se ela fosse, pronto, ter ou não ter é igual, falar ou não falar é igual, mas se a vida da oração não fosse tão importante, Jesus não teria dado uma direção à oração. Vocês sabem? Porque o facto de Jesus dizer, olha, quando vocês orarem, orem assim, era como se ele estivesse a dizer, vocês devem orar e vocês devem chegar, na vossa oração, vocês devem incluir as várias áreas da vossa vida. As várias áreas da vossa vida devem estar incluídas dentro da vossa oração. Porque tudo é importante para Deus. Todas as áreas são importantes para Deus. Vocês sabem, Deus até está preocupado se tu gostas de ti mesma. Deus está preocupado se tu... todas as áreas da nossa vida, Deus, Ele cuida. Deus, Ele interessa-se. Ele tem interesse por todas as áreas da nossa vida. Eu acho que foi nos primeiros cultos aqui. Eu já não sei se foi. A gente às vezes fala tanto, já nem sabe onde é que falou. Não, mas eu já partilhei com várias pessoas e
em vários cultos, mas eu acho que eu já partilhei aqui nos primeiros cultos, que uma das áreas, eu quando casei eu não sabia cozinhar, eu não cozinhava. É assim, eu cozinhava mal, muito mal, e eu não sabia cozinhar quando casei. E na altura, alguém me ensinou que alguém me disse isto, olha, Deus, Ele importa-se com todas as áreas da tua vida. E pronto, não podem rir, não é? No que eu estou a dizer agora. Ainda bem que eu não estou ao pé de vocês, que assim não vejo. Então, quando eu senti-me um bocado frustrada, né? Depois não sabia cozinhar, estava ali, coitado do meu marido, que tinha que comer coisas terríveis. As panelas, também, pronto, tinha que as deitar fora, a maior parte das vezes que estavam irrecuperáveis, né? Não sei se esta palavra existe, mas não havia recuperação possível. Então, não é que eu hoje cozinho muito bem, mas a questão aqui tem a ver que eu comecei a orar. Eu pedi a Deus que me ajudasse. E na altura, quando eu casei, porque eu já sou antiga, né? Não era como hoje, né? Que hoje a gente vai à internet. Quer dizer, já havia internet naquela altura também, mas eu não havia esta acessibilidade, né? E então se fosse hoje tinha sido mais fácil. Eu ia ao Google e tirava as receitas, mas naquela altura não havia isso. E então nós não tínhamos não tínhamos esse acesso. E o que é que acontece? O meu Google era a oração. E olha, vocês podem ter a mesma certeza. Às vezes, pronto, também telefonava à minha mãe, perguntar e tal, mas era como se fosse alguma coisa que começou a crescer dentro de mim. Não, olha, se calhar isto. E eu aprendi a cozinhar com a ajuda de Deus. O pouco que eu sei hoje, né? Pouco que eu sei, se eu o sei foi porque Deus me ensinou. E isto, pronto, claro, vocês podem dizer, sim, claro, mas é pessoal. É pessoal. E vocês, cada uma de vocês, há áreas que realmente Deus pode ajudar-vos. Há áreas que às vezes a gente pensa que Deus nem está, olha, nem falo isto com Deus, que Deus nem quer saber disto. Mas não, todas as áreas da nossa vida são importantes para Deus. E podem ter mesmo a certeza que o Senhor, Ele surpreende-nos. Ele surpreende-nos quando nós começamos nos pormenores a reconhecê-lo. Nas coisas importantes nós reconhecemos-lo e naquelas que também são tão automáticas. E o Senhor, Ele começa a trabalhar nelas também e leva-nos por caminhos tão bons, tão pacíficos, tão incríveis, que é como se eu tenho pena que vocês não experimentem. Então o meu desejo é, pensem nisto. Ainda hoje, né, antes de deitar-se, mas amanhã, durante o dia, nos dias que se aproximam, pensem nisto. Neste relacionamento, nesta intimidade que é necessário ter com Deus. O quanto Jesus, o que Jesus valorizou. Ele próprio orava ao Pai. E depois ele disse, olha, não há... Jesus podia dizer assim, se vocês orarem, orem assim. Jesus não disse isso, ele disse, quando vocês orarem, orem assim. Jesus está a dizer, não há possibilidade de ter intimidade de outra maneira. A intimidade é esta, relacionamento, comunicação. Então, quando orarem, orem assim. Então, depois na próxima semana nós vamos falar acerca dos conteúdos, né, da oração. Mas eu hoje queria despertar-vos para pensarem mais nisto. Deixarem de querer fazer como os outros. Não queiram, olha, sabem o quê? Deixem-me dizer uma coisa, não queiram ser como as outras. Busquem o vosso caminho com Deus. Busquem o vosso relacionamento com Deus. Não há filhas especiais. Deus não tem filhas especiais. Deus não tem filhas mais amigas que outras. Sabiam? Deus não tem isso. Deus não tem, sim, a fulana é a minha filha preferida. Não, Deus não tem isso. Todas nós temos acesso ao Pai. E todas nós podemos orar que o Senhor nos ouve.
E com todos nós, o Senhor também quer ter intimidade, ter este relacionamento. E eu sei que depois nós sentimos-nos um pouco especiais, não é? Porque depois nós achamos, meu Deus, Deus está a falar comigo. Às vezes a oração é só silêncio, às vezes só ficamos lá em silêncio. E o Senhor fala connosco, com o nosso coração. Então, não percam esta oportunidade. Não percam. Não deixem o tempo passar e vocês não desfrutem daquilo, desta plenitude da vida cristã. Na vida cristã está esta intimidade, esta oração em todo o tempo. Está também o tempo que nós retiramos só para orar, sim, mas este tempo esta constante consciência de que eu não estou só, Deus está comigo e eu posso falar com Ele, que Ele está a ouvir-me e eu estou a pensar e Deus está a ouvir-me. Até quando eu estou a pensar mal da outra, Deus está a ouvir-me, não é? Então, aproveitem o tempo para viver experiências com Deus. Aproveitem o tempo para crescer no relacionamento com o Senhor. E tudo isso vai beneficiar a vossa vida. Todos na vossa vida vão ser beneficiados. Todos. Os vossos filhos, a vossa casa, o vosso emprego, o ambiente onde vocês vivem. Então vamos orar? Depois disto temos mesmo que orar, não é? Eu vou-vos desafiar a estarem de olhos fechados, onde vocês estiverem. Está bem? Algumas de vocês, se calhar, até já estão deitadas, mas não adormeçam, está bem? A orar. Eu vou-vos mostrar aqui a decoração da casa onde eu estou, antes de orarmos. Olha aqui, olha. Isto é uma casa muito especial. Eu queria ter feito o culto ali, mas não deu. Foi difícil. Mas eu vou-vos mostrar aqui. É que ainda está a decoração do inverno. Olha aqui. Olha esta decoração. Isto é uma casa. Isto não é... é uma decoração. Ai, eu não sei se eu estou a conseguir mostrar. Olha aqui. O promenor dos patins. Espetáculo. Pois. Esta é a minha segunda casa agora. Só mais este ano. Agora vamos orar. Vamos orar. Fechem os vossos olhos. Olha, eu vou dizer uma coisa. Que tal nós orarmos agora só por isto? Eu sei que algumas de vocês têm pedido oração. Ainda anteontem. Nós temos mensagem a pedir oração. Também temos a irmã Michelle que foi operada. Na quarta-feira, ontem, ela foi operada ao outro olho. Ela foi há 15 dias a um e agora... há 3 semanas a um e agora foi ao outro. Mas é o desafio e pronto, e nós estamos a orar, também estamos a orar por uma situação que nos foi pedida. E cada vez que vocês mandam mensagem a pedir oração, eu escrevo num caderninho. Né? Às vezes não escrevo logo, mas depois eu tento escrever mais tarde. Mas para que também eu consiga na oração me lembrar, né? Mas às vezes não me lembro na oração, mas olha, sabem porquê? Mas depois às vezes vou a conduzir e lembro-me da pessoa e digo, Senhor, toca a pessoa, abençoa. Agora, mas eu desafio-vos, sabem o que é orar agora? Por isto. Por termos estas experiências de falar com Deus em todo o tempo e perceber que Deus está connosco em todo o tempo. Ter esta paz dentro de nós, saber entregar estas ansiedades, orar por isto, orar para que a nossa intimidade com Deus seja estreita. Seja tão estreita, assim, olha, como Porque, na verdade, se Deus está dentro de nós, né, através da pessoa do Espírito Santo, é uma ligação bastante íntima. Então, vamos orar por isto. Para que o Senhor nos desperte e nos levante como mulheres que têm intimidade com Deus. Às vezes nós queremos tanta coisa na vida. Ansiamos por tudo, tudo, tudo. Parece que não acaba os nossos pedidos, os nossos desejos. Né? Isto, aquilo, tanta coisa. E se calhar o mais importante está a escapar-nos entre os dedos. Estamos a gastar o nosso tempo com tanta coisa. Estamos a desvalorizar coisas simples da vida. Estamos a desvalorizar a presença de Deus em nós.
nem falamos com Ele. Passamos um dia sem dizer uma palavra ao nosso Criador, àquele que nos sustenta, que nos ajuda. Senhor, nesta noite, ó Deus, te agradeço, Senhor, pela tua presença na nossa vida. Te agradeço por cada uma destas mulheres, Senhor, que está neste culto. Te agradeço porque tu és o nosso sustento, és a nossa vida, tu és aquele que nos preenche. Te agradeço pela pessoa do Espírito Santo, Senhor, que está em nós. Te agradeço, Senhor, porque podemos falar em qualquer lugar, em qualquer altura, e tu ouves-nos, Senhor. Te agradeço, Senhor, por aquilo que já tens trabalhado em nós, pela maneira tremenda, Senhor, que tu ages a cada dia nas nossas vidas. Te agradeço, Senhor, pelas coisas pequenas do dia a dia, porque nelas também nós vimos a tua mão, vimos o teu sustento. Te pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes nos esquecermos que não estamos sozinhas, tu estás connosco. Por tantas vezes, Senhor, nós agirmos e falarmos como se tu não estivesses em nós, não revelando a tua presença na nossa vida. Mas, Senhor, nesta hora, Senhor, te pedimos que mudes essa área em nós. Leva-nos a uma intimidade contigo. Senhor, leva-nos a falar contigo. Leva-nos a ter desejo de falar contigo. Leva-nos a um relacionamento, Senhor, próximo. Leva-nos, Senhor, a conhecer-te. Leva a nossa vontade, Senhor, a ser submissa, sujeita à tua vontade, de coração, com alegria, reconhecendo, Senhor, que tu és o melhor, que tu és, ó Deus, aquele que tem o melhor para nós. Estreita a nossa intimidade para confiarmos mais. Estreita a nossa intimidade contigo para termos a tua paz. Abençoa, Senhor, todas aquelas, ó Deus, que estão a passar por alguma dificuldade. Eu oro por aquelas, Senhor, que se sentem afastadas de ti, Senhor. Eu oro, Senhor, para que tu possas, desde hoje, começar a trabalhar isso nelas, Senhor. Traz de volta a ti, Senhor, como centro da vida delas. Muda, Senhor, limpa os corações, retira, Senhor, os impedimentos, perdoa pecados. E, Senhor, que cada mulher, Senhor, possa ser levantada como tua filha, Senhor, com intimidade contigo, que sabe, que conhece o Deus a quem serve. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe. Sábado nós temos o nosso culto de mulheres na igreja de Arnsberg. Está bem? O nosso pequeno almoço, às 10 da manhã. E eu quero que vão todas, está bem? As irmãs de Arnsberg, faz favor. O nosso culto ali, sábado de manhã. Depois, domingo à tarde, nós temos então o nosso culto da família, né? Todas as famílias são bem-vindas, que é às 4 da tarde, às 3 da tarde o discipulado e às 4 o nosso culto, com muita alegria para louvar ao Senhor. Deus te abençoe, uma noite de descanso, é uma noite cheia de paz, quentinha, né? Nós com este frio pensamos sempre na noite quentinha. É uma noite tranquila, que o Senhor vos dê a paz dele. No nome de Jesus. Amém.